Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante na parte de intestino, né? Que são as cólicas nos equinos. Então, a gente sabe que os equinos, principalmente para quem gosta de cavalo, né? Sabe muito bem que existem dois sistemas que o cavalo ele é acometido, que é o sistema locomotor e o sistema digestório, né? Então, o animal tem muito problema de laminite, de artrite, e também digestório, como as cólicas, né, as inflamações do estômago e do intestino. Então, hoje a gente vai ver as predisposições da cólica, por que que o cavalo ele tem essa manifestação particular, né, com relação a essa doença, e a gente vai ver, então, os principais aspectos que causam isso, né, da etiologia, da patogenia dessa doença, e vamos, então, estudar as principais causas e também os aspectos macroscópicos. Então, no caso dos cavalos, eles têm uma anatomia que predispõe a espécie a esse tipo de doença, né? Então, a cólica nada mais é do que uma dor abdominal aguda. Então, vocês lembram lá da patologia 1, né? Agudo significa de repente, significa que o animal estava bem e de repente, rapidamente, né? De uma forma evolutiva rápida, ele começa a ter uma dor abdominal. Então, a cólica significa dor abdominal, né? As meninas sabem muito bem disso, né? Graças a Deus eu não tenho cólica menstrual, essa parte Deus tirou de mim, né? Então, uma maravilha. Então, quando você tem uma cólica, isso significa que tem uma dor abdominal. No caso das fêmeas, né? Pode ser a parte uterina, e no caso dos machos, é basicamente intestino. Nas fêmeas pode ser, além do intestino, pode ser útero também. Mas, na maioria das vezes, essa dor, né, essa cólica que vem de repente, ela é intestinal ou do estômago, né? Ou do estômago do intestino, do trato digestório. Então, por que que os cavalos eles têm essa predisposição a essa espécie? Por exemplo, a gente não vê tanta cólica em ruminantes, a gente não vê tanta cólica em carnívoros, né? No gato e no cachorro. Porque o equino ele tem uma anatomia específica do trato digestório, em especial do intestino, que predispõe ao aparecimento disso. Então, a primeira característica que faz isso é que o estômago dele é muito pequenininho, né? Então, ele tem que comer, não sei se quem gosta de cavalo, quem trata de cavalo, vai saber melhor do que eu. Geralmente, o animal, ele come várias vezes por dia, poucas quantidades, né? Então, o cavalo, ele não come aquele tanto de uma vez e fica muito tempo sem comer, como o cachorro faz, né? Ou como o ruminante faz. Ele engole, 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 depois vai ruminar, né? Ele não é um ruminante. Então, o estômago do cavalo, por ser pequeno, ele tem que ficar ingerindo alimentos aos poucos, né? Várias vezes ao dia, com uma frequência maior. Às vezes, o animal fica muito tempo sem comer e quando vai comer, ele acaba comendo muito, o que sobrecarrega o estômago, porque o estômago é muito pequeno com relação aos outros compartimentos, principalmente ao seco, né? Outra coisa muito importante são as flexuras, que são estranguladas. Quando o intestino ele faz uma dobra, né, que são as flexuras pélvica, diafragmática e external, essas flexuras fazem com que o intestino ele diminua o seu diâmetro. A gente chama isso de estenose, tá bom? Estenose é a diminuição da luz de um órgão. Então, anatomicamente, a gente não está falando de nenhuma alteração patológica, anatomicamente vocês já viram isso na anatomia, né? A flexura external, a flexura pélvica, a flexura diafragmática, elas vão fazer com que o intestino ele dê uma diminuída no seu calibre. E isso dificulta a passagem do alimento nessas regiões. Tanto é que essas regiões são as regiões de foco de parada de trânsito alimentar, de bolo, né, fecal, e muitas das vezes o problema da cólica está nessas flexuras. Outra coisa são as válvulas secais, né? Nós temos duas válvulas, a iliocecal e a secocólica. Então, a gente vai ver no desenho, né? Porque é um compartimento seco, um compartimento gigantesco, e esse compartimento gigantesco, o alimento tem que passar de um compartimento gigantesco com um buraquinho desse tamanho. Então, a probabilidade do alimento ficar ali retido, né, com dificuldade para passar, é muito maior. E o cólon maior é muito móvel. Então, a gente vai ver nos vídeos que parece mentira os vídeos que eu vou mostrar para vocês. O vídeo de esqueminha, né? Como é que o cólon pode se comportar perante uma torção, perante uma cólica do animal, né? Isso é muito
muito importante, muito impressionante. Vocês vão ver como eles vão comparar. Ah, Gisele, isso é mentira que você está falando, né? Mas é verdade, pessoal. Eu já vi com meus próprios olhos, não o movimento do cólon, mas a consequência do movimento do cólon, né? Que são as torções, os giros, os estrangulamentos. Então, aqui tem um esqueminha para a gente relembrar um pouco, né, a anatomia do cavalo, que ela é muito importante. Então, aqui, como eu falei para vocês, olha o tamanho do estômago do cavalo, 10 litros, em comparação ao seco, que é 30 litros. Então, a capacidade do seco é 3 vezes maior que a capacidade do estômago. Então, muitas das vezes, o animal está com fome, o animal, né, come uma grande quantidade e aí fermenta o estômago, e a gente já viu no vídeo passado que o cavalo não vomita, né? O cardio do cavalo ele é muito forte. Então, um dos problemas mais comuns de cólica é a gastrite, que é a inflamação do estômago devido à sobrecarga alimentar, devido, né, o animal ele não conseguir colocar para fora algum processo irritativo, certo? Então, vem estômago, duodeno, jejum e ilho, que é o intestino delgado, né, que mais ou menos 20 metros. Então, outra característica importante, né, é a extensão do intestino delgado dessa espécie. Depois o seco, que é um compartimento, né, de fermentação, assim como o rumen é um compartimento de fermentação para os bovinos, né, os ruminantes. O seco é um compartimento de fermentação para os cavalos. Então, aqui é uma outra característica que eu não coloquei no slide anterior, porque os gases que são produzidos aqui, eles não são eliminados com facilidade. Quando o rumen produz gás, facilmente ele elimina pela eructação, que a gente já viu isso nas aulas passadas, né? Mas... Ih, minha cachorrinha tá tossindo. E... Deixa eu pegar ela. Vem, titia. Ô, titia, ó, aqui, ó. Ô, gente, eu sou miúça, eu tenho bronquite asmática. Só consigo controlar ela com reiki, com bioenergia. Né, titia? Dá tchau pro pessoal. Oi, gente, eu tô tossindo. Aí pega ela no colo, ela calma, fica mais quietinha. Então, aqui nós temos a presença dos gases aqui dentro é muito grande, né? Porque é uma câmara fermentativa, assim como é no rumen. Então, aqui eu vou ter a presença desses gases aqui em grande quantidade, e esses gases, então, vai ter dificuldade para ser eliminado, porque ele não pode voltar para o intestino delgado e ser eliminado pelo esôfago. Esse caminho é impossível. Então, ele vai ter que ser eliminado pelo intestino grosso, que às vezes, né, está obstruído, o caminho é longo também, né? Então, olha aqui, o intestino grosso vem, então, eu vou ter as flexuras, tá vendo? Olha aqui a estenose das flexuras, ó. Aqui uma, aqui outra, né? E depois eu tenho intestino grosso, que é o cólon maior, depois eu tenho o cólon menor, e depois o reto e o ânus para eliminação, ok? Então, aqui é a mesma coisa, né? O tamanho do seco, o intestino grosso, o cólon maior e o cólon menor e o reto. Aqui é um videozinho bem interessante que mostra justamente a anatomia, né? Então, aqui o estômago, que é bem pequenininho, como eu falei, o duodeno, aí começa a ter o mesentério, né? Então, ele dá um giro, né? Volta e começa a formar o jejuno e o ilho, que são bastante extensos, né? Questão de 20 metros. Ó, aqui que eu falei para vocês, ó. O seco, ele fica do lado direito, né, do animal, o estômago do lado esquerdo, e aqui ele pega desde a parte dorsal da cavidade abdominal até a parte ventral da cavidade abdominal, pegando tanto a parte caudal quanto a parte cranial, porque o ápice lá do seco, ele vai até lá na frente, né, na parte cranial, pegando aqui o diafragma. Então,
esse compartimento aqui é extremamente grande, ele é 3 vezes maior do que o estômago. E aqui é onde tem a fermentação, então por isso eu tenho grande quantidade de gás aqui dentro, que não é facilmente eliminado, né? E aí vem o outro problema, que é o quê? Imagina, um compartimento enorme desse, e agora ele vai passar para o cólon maior. Olha lá. Então, eu tenho uma válvula iliocecal, que é essa daqui, e a secocólica. Então, um compartimento gigante desse vai ter que passar por um buraquinho, que é a válvula secocólica, né, para dar continuidade ao seco. E aqui, então, eu tenho uma possibilidade de parada, né, ou dificuldade de passagem. Então, aqui ele vem a primeira flexura, ó. Então, aqui é a primeira flexura, a segunda flexura aqui, olha aqui a estenose, ó. Né? Então, o intestino vem, né, que é o colo ventral, depois o colo dorsal, eu tenho aqui, olha a dobra. Tá vendo aqui? Ele vem bem grossinho, aí estreita e vira e fica fininho, né? Então, eu tenho a flexura external, flexura aqui diafragmática, e aí ele vem e forma o colo menor. Intestino e reto, né? E antes. Ok? Deu para lembrar direitinho a anatomia? Isso é importante a gente saber, né? Então, o sintoma clínico que o animal tem cólica é justamente esse. O animal se joga, aqui o animal está vivo, tá? É uma foto, né? Então, não dá para ver ele se movimentando, mas ele está vivo, mas ele está se debatendo. Repara no pelo desse animal, né? Uma pessoa desavisada pensa que ele está dormindo e fala assim, nossa, que pelo maravilhoso, um pelo tão brilhoso, bem cuidado. Seu animal é bem cuidado, não é nada disso. Isso aqui é suor, né? A gente sabe que o equino, ele é uma das poucas espécies que transpira, né? Que tem a transpiração ativa, principalmente através das glândulas e tal. Então, ele transpira, principalmente quando faz um exercício muito grande, mostrando, no caso de cólica, que o animal tem uma excitação muito grande, né? Esse animal da cavalaria, lá da faculdade que eu trabalhava de Aracaju, Faculdade Pio X, né? E lá em Aracaju, então, por ser uma capital, ficava um pouco distante dos sítios, dos aras, né, que tem lá. E esse animal da polícia, inclusive, e ele começou com cólica, começou se debatendo e foi chamado ao serviço de emergência lá do hospital. E eu estava lá e o veterinário falou, Gi, vão comigo, porque o animal está muito grave, provavelmente ele vai morrer, e se morrer a gente já faz uma necrópsia. E eu fui, né, essa foto foi o tutor né, o cuidador dele lá, que mandou. Então, a gente observa a sudorese intensa e o animal deitado se rolando. Tá vendo que tá cheio de terra aqui? Ele tá se batendo. Então, esse daqui é o movimento do animal que tá com cólica. Geralmente, ele fica se batendo, ele deita, né? Geralmente, o cavalo não deita nem para dormir, né? O cavalo deita, então ele deita e fica com a respiração ofegante, sudorese intensa e fica rolando com a parte dorsal, igual cachorro. Já viu o cachorro se coçando no mato? Então, o cavalo ele não faz isso. Quando ele faz isso, é porque ele tem algum problema, né? Outra posição que ele adota é a posição álgia. Então, a gente percebe que existe uma dor abdominal porque ele afasta os membros posteriores, né? Abre os membros posteriores e afasta de maneira caudal os membros posteriores e adota essa posição álgia, porque assim ele consegue aliviar um pouco a dor aqui do intestino e do abdômen, certo? Então, essa posição aí é clássica, né? Um animal que tem cólica, ele começa assim, ou então raspando o casco anterior, né? Ele fica raspando, 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 e isso é uma indicação que ele está sentindo dor, né? Aqui, então, são os sintomas, né, que ele apresenta, ó. Então, não é cachorro cavando buraco para esconder o osso, né? Deixa eu colocar minha cachorrinha lá fora, gente. So this horse here in the picture is having a look around at his flank. He's trying to tell the owner that he's got a painful abdomen. Horses with more severe types of colic may be rolling on the ground, and you may not even be able to stop them. So another
young horse showing signs of colic, and he's in the hospital with a drip tube attached, but aqui é a posição, né, que eu falei para vocês, eles começam a aliviar a tensão do abdômen. Então, aqui está claramente que ele está tentando se aliviar. E o próximo passo é se jogar no chão, né? Nessa foto ele não está com o membro para trás, ele está com o membro para frente, porém, o que a gente está percebendo é que ele está com a cabeça baixa e tentando aliviar a dor abdominal. Aqui fala a importância, né, do tutor em reconhecer que o animal está com cólica, porque isso é muito importante. Geralmente é emergência, né? Vamos, meu filho. É um videozinho, pessoal, que ele está explicando aqui. Acho que vocês não estão escutando. Mas está em inglês. Bom, então existem, além dos fatores anatômicos, existem outros fatores que fazem com que o animal apresente grande, né, cólicas. Primeiro, a idade. Quanto maior a idade do animal, maior o número de periodontite. Nós já vimos isso, né? Nós vimos lá o cavalo com as bocas cheias de placas dentárias, cheias de tártaro. E aí, o nível de inflamação dessa boca vai fazer com que o animal não mastigue direito. Então, ele começa a engolir o alimento mais inteiro. E o alimento inteiro, ele não tem a mesma digestibilidade, né? O alimento grosseiro, ele vai favorecer as impactações. Então, vai diminuir o fluxo, né, do alimento, porque o alimento é muito grosseiro, então ele tem que ficar ali mais tempo para tentar digerir, e aí o fluxo diminui e também o alimento mais grosseiro vai ter mais dificuldade de transitar. Okay? Então, o problema todo começa pela boca. Se você tem animal com cólica recorrente, que é aquela cólica que vai e volta, vai e volta, vai e volta, a primeira coisa que você tem que olhar é se o animal está com a boca ok. Porque se ele tiver feridas, infecções, periodontites, placas, isso pode ser um problema de dificuldade de mastigação, né? E o animal, então, ele tem um grande problema. Quando é o animal com idade avançada, nós temos as cólicas recorrentes, é aquela o animal que é mais velho, ele já teve cólicas durante a sua vida, né? Muito provavelmente. Então, esses números de cólicas durante a vida dele fez com que pudesse aparecer lesões crônicas no intestino. Fibrose, inflamações crônicas, granulomas, né? Tudo isso pode favorecer a cólica. Privação de água, então geralmente o animal bebe menos água. Se ele bebe menos água, o bolo alimentar vai ficar mais grosseiro e mais seco, dificultando o trânsito. E o animal mais idoso, ele faz menos exercício. Menos exercício diminui o fluxo intestinal. Tanto é que, não sei se vocês já viram ou já presenciaram, ou até mesmo já fizeram estágio no Hospital de Grandes Animais, quando o animal está com cólica, o que que faz? Pega o cavalo e vai dar uma volta pelo campus, né? Quantas vezes eu já vi, às vezes, chovendo, e o estagiário lá andando com o cavalo no meio da chuva. Isso é porque o cavalo é um animal de vida livre. Quando você põe ele embaiado por algum problema, o trânsito intestinal ele diminui demais. E aí você pode ter impactações, você pode ter, né, diminuição desse fluxo, favorecendo então o aparecimento das cólicas, tá? Então aqui no caso nós já vimos isso, né, as placas dentárias. Olha aqui, ó, os cálculos dentários, as periodontites. Então, a gente tem que sempre fazer para ver se não tem uma inspeção oral, para ver se não tem gengivite e problemas de mastigação. A dieta também é muito importante, porque quanto maior o número de concentrado, maior a fermentação. Então, eu vou ter maior produção de gás pelo seco. E lembra que eu falei que o gás tem mais dificuldade para ser eliminado, né? Grandes quantidades de concentrado e volumoso seco e grosseiro. Tem um capim chamado cost cross, que ele é muito usado, né, na alimentação de equinos, porém,
de acordo com o artigo que eu vou mandar para vocês, ele tem baixa digestibilidade, tá? Então, se você usar um volumoso seco, né, que é aquele volumoso, né, que não é verdinho, grosseiro, aí o animal não mastiga direito, então, o que vai acontecer? O alimento está com pedaços grandes, seco, grosseiro, não bebe água, então isso vai favorecer as impactações, o alimento fica duro e não consegue ter trânsito, né? E aí tem relacionado a ver com a dieta, tá? Então aqui o estômago do cavalo, é muito comum isso em excesso de carboidrato, né? Então já começa a ter lesão no estômago devido ao processo de fermentação, produção de ácido, né? E o animal não vomita, se ele não vomita, então eu tenho aqui uma hiperemia ativa da parte glandular, certo? E as torções é um outro caso muito grave, muito sério, porque as torções têm que fazer cirurgia, né? E muitas das vezes, quando torce algum intestino, a gente não basta só distorcer, porque quando torce, a gente viu isso lá com cães, lembra? Torceu o intestino, eu tenho necrose, infarto de toda a alça torcida. No caso do cachorro, é fácil tirar, mas no caso do cavalo, não, porque é muito grande, né? Então, os volvos ou as torções em equinos é muito sério, muito grave, é uma emergência, né? E é a mais dolorida, de acordo com os clínicos, né? Então, ocorre um estrangulamento, levando a necrose e a gangrena das alças intestinais, onde, na maioria das vezes, é fatais, ok? Outras causas menos comuns, que é a sablose, que é o acúmulo de areia, o animal às vezes bebe em beira de rio, ou bebe com o coxo um pouco, o bebedouro lá um pouco vazio, e aí a areia da água precipita no fundo, o animal fica bebendo aquele fundinho de água cheio de areia. Essa areia vai precipitar no intestino, na parte ventral do intestino, principalmente do seco, né? Causando um problema de impactação. Outras causas, as parasitárias, os bezoários, a gente vai falar, e problemas relacionados a manejo, como estresse, confinamento do animal, transporte. Então, tudo isso é muito importante, né, como gatilho. Então, olha quanta coisa, né? Então, aqui, a primeira causa de cólica são os processos inflamatórios do intestino delgado, né? Então, aqui vai ser, ó, o intestino delgado vai ficar bem vermelho, então ele vai ficar inflamado. As impactações, que é o alimento grosseiro, desidratado, sem beber água, o alimento sem mastigar direito, então, principalmente na parte ventral do cólon, né? Do cólon maior. E eu vou ter, então, né? Vou colocar de novo, essa parte aqui toda, entre aspas, empedrada, né? Então, essa parte aqui, ó, o alimento vai ficar com dificuldade de trânsito, então vai ter atonia, e eu tenho que fazer uma cirurgia para retirada disso. As torções, né, que eu falei para vocês que são bastante incríveis, olha o que vai acontecer com esse cólon aqui, ele vai girar sobre o eixo dele mesmo, gerando um processo, então, né, de edema e depois necrose, né? Então, vou repetir, ó. Ele vai girar devido aos movimentos peristálticos intensos, né? Então, ele vai girar sobre o eixo dele mesmo, fazendo uma rotação, estrangulando todos os vasos, fazendo com que essa alça fique com edema, inchada e depois necrosada devido à obstrução dos vasos. As torções, agora isso aqui é impressionante, ó. Essa alça aqui, como eu falei para vocês, é bastante móvel, né? Então ela sai do lado esquerdo do animal, vai para o lado direito nos secos, sobe. Isso é impressionante, né? Parece uma cobra. Aí você fala, isso é mentira, Gi, é verdade, gente. Eu já vi várias vezes lá em Aracaju acontecer isso. Então, ó, ele sai do lado esquerdo, né? O colo, como esse colo é bastante flexível, bastante solto, você vê que ele não tem ligações mesentérico, ele sai do esquerdo, vai para o direito, passa por cima e volta, tá? Então, isso aqui não tem jeito, né? Você faz o diagnóstico através da palpação, quando você palpa, você vê que as alças estão, né, torcidas. E aí é cirurgia mesmo, e dependendo do grau de torção e do tempo que foi torcido, você ainda consegue salvar a vida do animal, né? As infecções parasitárias, então, principalmente, nós já falamos isso, né, de aneurisma verminótico, como a gente falou lá da parte de vascular, dos estrôngilos vulgares. O estrôngilos é um dos principais parasitas, no caso de cavalos. Ele pode dar aneurisma da artéria aorta e ramo, como, por exemplo, a artéria mesentérica, levando a cólicas por obstrução.
Essa aqui eu vou passar rapidinho, porque a gente já falou disso em patologias de vasos, né? Então, aqui, artéria aorta, aqui em cima, um ramo da artéria aorta, que é a mesentérica. Então, se você tiver aqui um aneurisma de mesentérico, vai levar um processo obstrutivo, impedindo a circulação sanguínea que vá para as alças, levando, portanto, um processo de obstrução, né? Então, temos aqui, ó, artéria ilíaca, artéria superior cecal, artéria cecal inferior, artéria iliocecocólica, né? Todos os ramos da artéria mesentérica. Então, se você tiver algum problema obstrutivo aqui, todo o intestino vai ficar com deficiência de circulação sanguínea, né? Então, aqui, um problema de circulação sanguínea. Então, no caso do cólon, vai infartar, porque o sangue vai ser obstruído, né? Então, a parte vai ficar faltando sangue, vai necrosar. E aqui, no caso do Paráscaris equorum, que é o principal verme que a gente tem, que vai causar obstruções, aqueles bolos de vermes que a gente já comentou nos vídeos passados em cães, né? Então, o Paráscaris vai causar obstrução, intussuscepção, podendo, em último caso, causar ruptura de alça intestinal, né? Com peritonite e morte do animal. Isso é muito grave, muito sério. Mas só vai acontecer em casos de alta infestação verminótica por Paráscaris e formação de bolos alimentares com intussuscepção, necrose e ruptura de alça, tá? Aqui as torções, né, como eu mostrei lá no vídeo, olha aqui a espessura da alça e olha aqui a espessura da alça. Então, o processo obstrutivo faz com que o sangue não consiga sair dessa região, o sangue congestiona, o sangue congestionado é venoso, então, o sangue venoso, ele pobre em oxigênio, a alça começa a necrosar devido à hipóxia, né? Então, eu tenho perda de toda essa alça, que normalmente é fatal para os equinos. Aqui é a mesma coisa, tá? Processo de torção nesse ponto. Todo o intestino delgado aqui, nesse caso, né? Está necrosado, não tem como fazer, não tem como recuperar, né? É muito grande a área, muito extensa na maioria das vezes. Aqui também, uma torção de colo, né? Então, torceu aqui, toda essa área aqui necrosada e não tem o que fazer, tá? Geralmente é eutanásia mesmo e o animal, isso aqui é muito grave, muito sério. E dizem que é a pior dor, né, que o cavalo pode ter quando tem essas torções. E esse aqui é aquele cavalo da polícia que eu falei com vocês, né? Olha o nível de necrose, também foi uma torção. Olha aqui, ó, a parte que foi necrosada, né? Você compara a parte rosinha aqui e a parte preta, literalmente preta, né? Então, isso aqui é uma necrose bastante evidente, bastante grave, e não teve o que fazer com aquele animalzinho. Realmente, ele veio a óbito, e quando a gente abriu, essa lesão aqui era do tipo irreversível. E aqui essa blose, eu vou passar rapidinho, senão não vai dar tempo do vídeo. O pregueamento, lembra que eu falei para vocês lá no intestino de cães, que o pregueamento significa corpo estranho? Então, olha aqui, ó, muito pregueamento. Isso aqui é um cavalo que operou lá em Aracaju, e eu acompanhei a cirurgia dele, retirada de areia, tá? Isso tudo aqui é areia, ele colocou uma mangueira aqui no intestino do animal, abriu a mangueira e começou a lavar, ó. Quilos e quilos de areia dentro do intestino do animal, devido a ele beber, né, água perto de rio ou com água com fundinho de areia, tá certo? Bom, pessoal, a gente vai parar por aqui, porque senão não vai dar tempo, a gente termina no outro vídeo, tá bom? Até mais.